Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando os sininhos das notificações. Assim, você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que chegar no YouTube. Galerinha, não deixem as crianças ver esses vídeos, tá bom? Podem causar pesadelos nos pequenos. Agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje, que é do grupo Casos de Assombração, por Heloísa Gonzalez. Seria uma ossada de lobisomem? Uma ossada encontrada na região rural de Capinzal, em Araucária, no Paraná, na manhã do domingo, dia 9 de fevereiro de 2020, vem intrigando os moradores. Ossos largos, crânios parecido com o crânio de cão e mãos ou patas largas fazem parte do cadáver. No crânio achado, existem marcas que parecem ser provavelmente de arma de fogo, mas nada confirmado. Oficialmente, conta a lenda que na região de Capinzal, há alguns anos, um lobisomem atormentava a vida de animais e já apareceu até para moradores local. O lobisomem que os moradores acreditam ter encontrado tem origem na mitologia grega, segundo as quais um homem pode se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Em geral, acreditava-se que o mal do lobisomem poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos seria uma bala banhada com cera de vela de um altar que tivesse sido celebrado 3 missas do galo ou 3 missas de domingo. A ossada encontrada em Araucária está no local há pelo menos 6 meses pelo seu estado de decomposição e já foi descartado ser uma ossada humana pelas características. No local, moradores ainda disseram que acionaram a guarda ambiental para verificar qual animal realmente pode ser. Verdade ou não sobre a lenda do lobisomem, somente podemos dizer que o achado é um tanto macabro. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acham? Seria a ossada de um lobisomem? Muitos casos, o lobisomem volta a ser humano depois que ele falece. Mas vai saber, o mundo tá cheio de mistérios. Vamos para o próximo relato, que também é do grupo Casos de Lobisomem, por Heloísa Gonzalez. Nome do relato: Lobisomem, a história completa. Bora lá? Nos meados dos anos 90, o lugar onde eu moro era só um pequeno povoado de pescadores. Em frente à casa da minha família morava um velho de aparência muito sinistra e que todos afirmavam virar um lobisomem. Meu pai resolveu abrir um abatedouro de frangos nos fundos do quintal de casa, que era muito comum naquela época. Um certo dia, um pescador chamou meu pai de canto e disse jurar que quando estava indo para a praia botar a rede de madrugada, viu um lobisomem revirando o lixo do abatedouro dentro do nosso quintal, que na época era cerca de arame. Meu pai deu um sorriso de canto de boca e falou pra gente não se preocupar, que o Toninho estava ficando doido e que só viu um cachorro. Meu pai, então, resolveu que já estava na hora de murar todo o quintal. Arrumou um cachorro, o senhor Lindinho, o Help. Mas o cachorro ficava dentro do quintal enquanto a gente estava acordado. Apagava as luzes e ele pulava para a rua e só voltava de manhã.
Meu pai fez de tudo, aumentou o muro, botou vidro e nada de segurar o cachorro. Meu pai então resolveu que tinha que ter um cachorro que servisse para nossa segurança. Daí então veio o Hulk, um lindo fila brasileiro que logo virou um touro de forte. Chegou então o feriado de Semana Santa. Nossa família veio para nossa casa, como de costume, para passar o feriado na praia. Estava uma noite chuvosa e todos resolveram jogar baralho e nós, as crianças, brincávamos de banco imobiliário. Quando foi por volta das 2 da manhã, nosso portão, que era grande, fez um enorme barulho e alguma coisa pulou para o quintal. Pelo impacto no chão, deu para sentir que era alguma coisa grande. Ficamos todos em silêncio. Meu tio, um policial civil, pegou a sua arma para ir antes ver, né? E antes dele sair, a coisa pulou o segundo portão que dava para o abatedouro, onde à noite o Hulk agora era o dono. Então começou uma briga louca. Hulk avançava, a coisa rosnava e derrubava tudo. O cachorro lutava de novo. Foi horrível ouvir a briga. Daí, meu tio e meu pai resolveram não sair por ser algum animal assim selvagem, né? Depois de alguns minutos, a coisa conseguiu correr do cachorro e pular para a rua, onde saiu acordando todos os cães da rua. Foi uma loucura. Meu tio e meu pai saíram para ver o Hulk, que estava com alguns cortes no focinho e no corpo. Assim que amanheceu o dia, meu pai e meu tio botaram o cachorro no carro para levar para o veterinário, para cuidar dos ferimentos. O cachorro ficou bem. Na volta para casa, eles avistaram o velho sentado na praça, todo arrebentado, mas já cuidado. O dono de uma padaria tinha levado ele para cuidar dos ferimentos que na época eram feitos numa farmácia. Então, meu pai se aproximou dele e falou as seguintes palavras: então é verdade o que dizem, você é mesmo um lobisomem. E aí, gostou de conhecer meu novo cachorro? A partir desse dia, ninguém mais viu o velho Targino. Só souberam que ele estava em outra cidade e que agora era lá que estava tendo as tais aparições de lobisomem. Nunca esquecemos esse dia, até hoje. Essa história é contada em nossas rodas de conversa. Eita! É muito boa essa história, gostei. E vocês, meus aterrorizados, o que acharam? E antes de ir para o próximo relato, quero deixar um recadinho, meus amores. O superchat, super stickers e valeu demais está ativado. Se você quiser ser um colaborador, um patrocinador do canal, você pode estar ativando, indo lá, contribuindo com qualquer valor. Também tem o Pix do canal chamado de Lobix, que é luçonjafvermelha@gmail.com, que vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, se você quiser e puder ser um patrocinador, um colaborador do canal, essa é a hora. Desde já, deixo aqui a minha gratidão de coração. Agora vamos para o próximo relato, que é do grupo Casos de Assombração, por Silvia Restani. Nome do relato: O da Catatumba. Bora lá? Conta o caso que o seu Agenor, todo final de tarde, ia tomar a sua pinga no boteco em frente ao cemitério. Era um larguinho na cidade onde havia um pequeno comércio funcionante. Tinha o armazém do seu Antônio, daqueles que antigamente se anotava as compras nas cardenetas.
nas carneirinhas dos clientes, né, para pagar no fim do mês. Tinha o açougue e uma pequena floricultura, quase em frente ao cemitério, entre outros, o tal boteco. Tinha também a escola municipal, onde, depois do horário da saída, alguns moleques permaneciam jogando bola na quadra com os seus uniformes encardidos. Saíam de lá já de noitinha. Passavam correndo em frente ao cemitério ao voltarem para suas casas, e seu Agenor, tomando suas talagadas, gritava já de porre, acenando e apontando para dentro do cemitério, colocando medo nas crianças. Vai! Você aí da catacumba, levanta daí e pega essas crianças para fazer sopa de osso. Os meninos riam, corriam e gritavam todos os dias de aula. Seu Agenor repetia tudo aquilo. Repetia aquela fala e caía na gargalhada. Para de brincar com isso, homem. O cemitério tem dono, diziam os seus colegas cachaceiros e o dono do boteco. Seu Agenor ria e falava que o da Catatumba vinha pegar eles também se não calassem suas matracas. Assim, passavam-se os rotineiros finais de tarde. Naquela segunda-feira, seu Agenor, às 18 horas, vendo as crianças correr, levantou cambaleando e, com o copo de cachaça na mão, gritou, apontando o dedo para dentro do cemitério. Você aí da Catatumba, levanta daí e pega essas crianças para fazer sopa de osso. Mal seu Agenor terminou de falar, derrubou o copo de cachaça que se espatifou no chão e ficou estático com os olhos esbugalhados, olhando para o portão do cemitério, branco, feito cera. Demorou alguns minutos para voltar a si e quando voltou, pasmem, estava curado do porre. Os amigos de cachaça perguntavam o que tinha acontecido. E ele respondeu muito sério, gaguejando, suando em bicas, que viu no portão do cemitério uma caveira em pé. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E que apontou o dedo ossudo para ele e depois sumiu. Alguns disseram que ele até se mijou todo. Daquele dia em diante, seu Agenor nunca mais bebeu cachaça e frequentou qualquer tipo de bar. Preferia dar uma volta enorme para ir para sua casa, ter que passar em frente do cemitério. Esse fato é verídico, ocorrido com um conhecido numa cidade do interior de Minas Gerais, por Silvia Restani. Gente do céu, e aí, vocês acreditam nessa história? Bom, mas que o homem parou de beber, parou, né? Aí eu vi vantagem. Bora pro próximo relatinho de hoje, que é do grupo Casos de Assombração, por Silvia Restani. Nome do relato: Forasteiro. Conta o caso que nos tempos do Brasil colonial, em que a coroa portuguesa extraía ouro de Minas Gerais, uma senhora portuguesa recém-chegada da Europa quis abrir uma casa de moças, se é que vocês me entendem, em Ouro Preto, mas a igreja fez de tudo para impedir. A mulher tanto fez que conseguiu realizar o seu intento, abrindo a casa atrás do cemitério. Apesar da localização, tal reduto era sempre bastante frequentado, pois as raparigas mais atraentes do ramo trabalhavam naquela conceituada casa. Muitos dos ricaços não saíam de lá, assim como alguns membros da nobreza, militares e doutores. Difícil era que algum endinheirado não aparecesse por lá. Certa noite, um homem estranho, com um chapéu de aba larga, capa longa e luvas, apareceu no reduto,
com o chapelão enterrado na cabeça, tampando-lhe a fronte. Ele escolheu uma mesa e despejou tantas pedras preciosas sobre ela que todos ali presentes ficaram sem ação. A dona da casa se aproximou para fazer as honras e já foi oferecendo o melhor vinho e as garotas mais desejadas da casa. O homem pediu 10 garrafas de vinho e escolheu 10 das mulheres, e em seguida abriu a porta do local e chamou 10 negros que aguardavam fora do bordel. Lembrando que é no tempo da escravidão, tá, meus aterrorizados? Cada um que entrava recebia uma garrafa e pegava uma das garotas. Não prestou. Os endinheirados ficaram irritados. Não aceitavam que as mulheres daquela casa, as mulheres com as quais eles, os nobres, se deitavam, mantivessem relações com negros. A dona da casa, então, propôs que pagassem o dobro para que aquilo não acontecesse. Eles resolveram bancar. O forasteiro, por sua vez, dobrou o valor do pagamento para desafiar os ricaços. Novamente, os ricaços pagaram o dobro para que as damas não se deitassem com os escravos. Outra vez o forasteiro dobrou os valores. E os ricaços ainda mais. Depois de tantas rodadas de valores dobrados, a dona do reduto fechou o valor de uma fortuna com os homens brancos e ricos da cidade, mas exigiu que pagassem de imediato, ali, à vista, cash na mão. Nunca tanto dinheiro foi arrecadado naquela casa de prazeres quanto naquela vez. Quando a mulher recebeu o último centavo, ela deu a metade do que ganhou para o forasteiro, que chamou cada um dos homens negros e deu a sua porção do valor recebido, o que foi suficiente para que cada um deles pudessem comprar sua liberdade e ainda contar com uma volumosa quantia de dinheiro. O forasteiro, mesmo ele, não ficou com um centavo sequer do arrecadado. Os ricaços ficaram tão irritados que obrigaram o forasteiro a se revelar. Um deles ainda apontou uma arma para o estranho visitante. O forasteiro levantou-se vagarosamente, retirando as luvas, a capa, o chapéu, revelando-se um esqueleto, e caiu na gargalhada. Vários tiros foram dados contra ele, mas de nada adiantou. Ele já estava morto e continuava em pé ali, rindo da cara daqueles homens apavorados. Em meio à situação, o esqueleto revelou que era o espírito de um escravo, que foi morto violentamente por seu dono, por não ter, num determinado dia, conseguido encontrar qualquer pedra preciosa ao garimpar, e voltou de mãos vazias. Antes de morrer, ele jurou que se vingaria de todos os senhores, causando-lhes prejuízos por sua ganância e vergonha por sua arrogância. Perante a todos ali, boquiabertos, o espectro saiu da casa, vingado, e entrou no cemitério, onde desapareceu atrás de um cruzeiro. Essa lenda é de Minas Gerais, resumido por Silvia Restani. Então essa é uma lenda de Minas muito interessante, eu gostei. E vocês, aterrorizados, o que acharam?
E agora vamos para o último relato dessa noite, que vem do grupo Amantes do Medo, por Tatiane Martins. Conheçam o estranho caso das gêmeas Pullock. O dia 5 de maio de 1957 amanheceu com um sol esplêndido em Whitley Bay, no Reino Unido, às margens do Mar do Norte. Como todos os domingos, as famílias locais se dirigiam apressadas à igreja para celebrar a missa. As duas pequenas filhas da família Pullock, Joana e Jaqueline, de 11 anos, respectivamente, foram antes de seus pais para garantir um lugar. Quando dobravam uma esquina, uma carruagem com cavalos desenfreados as atropelou, matando as duas instantaneamente. Seus corpos ficaram praticamente destruídos, assim como o coração de seus pais, ao receber a trágica notícia. Mas eles não sabiam que o destino traria um dos casos mais estranhos que já se ouve notícia. Mais de um ano após o acidente, os Pullocks voltaram a ter filhos, desta vez as gêmeas Gillian e Jennifer, nascidas em 4 de outubro de 1958. Tinham somente 3 anos. As pequenas começaram a falar e então seus pais notaram que acontecia algo estranho. E, incrivelmente, elas eram capazes de lembrar eventos passados da vida de suas irmãs falecidas em 1957. Elas mostravam conhecer à perfeição cada canto da casa e as pessoas da cidade. E também praticavam hábitos e costumes idênticos aos de suas irmãs e, inclusive, falavam do mesmo jeito. Embora fossem gêmeas, uma parecia ser maior e protegia a outra, que aceitava o papel de irmã menor. Enquanto Gillian recordava da vida de sua irmã Joana, morta aos 11 anos, Jennifer recordava de Jaqueline, de 6. Elas conheciam as brincadeiras de suas irmãs e colocavam nas bonecas exatamente os mesmos nomes. Houve uma vez em que seus pais a ouviram falar do acidente, descrevendo sensações e a lembrança do sangue saindo de suas bocas. Além disso, demonstrava uma fobia a veículos que passavam pela rua. Entretanto, precisamente aos 5 anos de idade, em que os cientistas coincidem em apontar um limiar para recordações de vidas passadas, as pequenas deixaram de experimentar esses comportamentos estranhos. O caso teve tanto impacto que foi publicado no livro European Causes of the Reincarnation Tape. Muito da hora, gente, eu gostei. E vocês acreditam nisso? Acreditam que pessoas podem reencarnar em outras da mesma família? Fica aí a critério de vocês. Respondam nos comentários, lembrando de manter o respeito quando for comentar. Todos nós temos o direito de não acreditar, porém o dever de respeitar a história do outro, não é verdade? Agora vamos parando de encher linguiça e vamos para a história de hoje. História, conto ou relato, você decide se acreditam ou não. Como todos que me conhecem sabem, Angel Black acredita, pois o sobrenatural existe e pode estar aí onde você menos espera. A história de hoje é A Casa Abandonada e o Cane do Inferno. Olá, meu nome é Roberto, moro no interior de São Paulo, quase na divisa com o Paraná. Angel, você já ouviu aquele velho ditado? A curiosidade matou o gato. Pois, no caso aqui,
No meu caso, a curiosidade foi capaz de matar pessoas. Lá por volta de 1985, 1986, eu com os meus 16 anos de idade. Meu pai tinha acabado de falecer naquele mesmo ano e minha mãe caiu em uma depressão profunda. Minha tia mais nova foi morar em casa para cuidar da minha mãe. Comecei a ver as contas da casa se acumulando. A pensão que meu pai deixou mal dava para cobrir os gastos com os remédios da minha mãe. Eu pegava alguns lotes para limpar, carpir, mas mesmo assim, o dinheiro que eu pegava mal dava para comer. Eu cursava o segundo colegial, ensino médio hoje, e como era à noite, não atrapalhava eu trabalhar. Um dia, durante a aula, comecei a conversar com o Tiago, um amigo meu desde pequeno e agora estava na minha turma. Aí ele me disse que o empreiteiro para quem ele trabalhava estava precisando de pessoas para trabalhar no corte de cana. Ele me disse também que ele já estava lá naquele trabalho há alguns meses e que conseguia tirar um bom dinheirinho para ajudar os pais dele na casa. Aquela noite nem dormi direito, tamanha era a minha ansiedade no assunto que tinha conversado com o Tiago. E no outro dia, 4:30 da manhã, eu já estava na porta da casa do empreiteiro. Estava muito frio aquela madrugada, pois, pelo que me lembro, era meados de junho e tinha geado aquela noite. Mas se eu quisesse ajudar minha mãe, teria que encarar, pois era aquilo ou continuar comendo fubá com couve todos os dias. Quando cheguei na casa do empreiteiro, ele já estava ajeitando as coisas no caminhão para sair pegar as pessoas para levá-las para a roça. Isso mesmo, naquela época não era ônibus que levava os trabalhadores para as lavouras, não. Eram os famosos caminhões de boia fria. Falei com o homem, perguntei o que eu precisava fazer para ele me arrumar um trampo no corte de cana. Ele me olhou de cima a baixo e disse: "É só ter coragem para trabalhar, meu filho. Você terá uma semana para mostrar seu valor. Aí verei se você serve ou não para o trabalho." No primeiro dia de trabalho, vou te falar, Angel, não fiz nem pro fumo. No segundo dia, amanheci com o corpo todo doído. Mal podia andar, mas fui trabalhar na raça. Já no terceiro dia, cortei 150 metros de cana. Essa é a medida que usam lá. Daí para frente, peguei o jeito da coisa. O tempo passou. E um dia, fomos cortar cana lá por perto de uma cidadezinha. Acho que era Canitar o nome. Olha, eu não tenho certeza, pois faz muito tempo já, né? A única coisa que tenho certeza é que passamos perto de uma casinha caindo aos pedaços. E ao redor dessa casinha tinha uma mata, e no meio dessa mata passava um rio que ia dar lá perto de onde a gente estava cortando cana. Em frente dessa casinha também tinha uma enorme árvore com um balanço já arrebentado e com as cordas bem roídas pelo tempo. Não sei porquê, mas aquele lugar me chamou muita atenção. E tinha um homem, já de uns 40 anos, sentado ao meu lado no caminhão. Ele me cutucou e perguntou: "Ficou impressionado, filho?" Eu lhe respondi: "Não, só senti um arrepio quando olhei naquela velha casa." O senhor me olhou bem nos olhos e disse: "Eu sei. E se eu lhe contar o que aconteceu nessa casinha, você vai se arrepiar ainda mais." Dizem que há muitos anos atrás, nessa casa morava uma família, um homem de meia idade com sua esposa e 3 filhos, 2 meninos gêmeos de 13 anos e uma linda menina de 5, que era a luz dos olhos dele e a dona daquele balanço quebrado.
Dizem que um dia ele, não se sabe como ou o que aconteceu, perdeu totalmente o controle e, como um animal, matou cruelmente toda a família, a ponto de desmembrar todos. Mas a menininha foi pior. Acharam seu frágil corpinho no balanço, com a barriga rasgada e sem nenhum órgão dentro do corpo. Depois disso, o homem desapareceu. Nunca mais foi visto. Há quem diga que ele se matou. Também dizem que às vezes, quando dá meia-noite em ponto, já ouvi gente que ouviu gritos dentro da velha casa e viu a garotinha toda reluzente brincando no balanço. Mas também há quem diga que quem viu desapareceu misteriosamente. Arregalei meus olhos e disse aquele homem: "Tá bom, se quem viu sumiu, como é que você sabe essa história? Quem lhe contou?" Ele me respondeu: "Acredite se quiser, moleque." Depois que ele me disse isso, ele se calou, não disse mais nenhuma palavra no decorrer do trajeto. Fiquei muito pensativo, mas muito pensativo mesmo com aquela história. E na hora do almoço, me sentei com o Tiago e contei para ele o que o homem tinha me contado. Tiago, então, me disse para não dar atenção, pois o cara era meio pancada da cabeça. Talvez tivesse me dito aquilo para me assustar, que aquilo só era uma velha construção tomada pelo mato. Só isso. Naquela tarde, voltamos para casa e eu tentei tirar aquela história da minha cabeça. Os dias foram se passando, até que chegou uma sexta-feira e antes de irmos embora, o empreiteiro nos deu os envelopes com o nosso pagamento. E de novo, enquanto eu estava na fila para pegar meu envelope, aquele maluco veio me atormentar com aquela história. Tiago viu ele me enchendo o saco. Veio e entrou no meio da conversa e disse para ele que ele parasse de me atormentar com mentiras. O homem olhou para ele, fuzilando ele com um olhar e disse: "Se você acha que é mentira, ô frango, por que não vamos lá hoje à noite, eu, você, seu amiguinho, para tirar a prova?" Falando isso, ele notou que Tiago se calou e disse: "Franguinhos, é o medo que fala, né?" Depois disso, ele disse que se a nossa curiosidade fosse maior que o medo que fazia a gente borrar as calças, ele estaria no bar do Zé, naquela mesma noite. Era só a gente encontrar ele lá que ele levaria nós para tirar a prova se ele era mesmo louco e mentiroso. Ele deu um tapinha nas costas do Tiago e saiu rindo como um louco. Cheguei em casa aquele dia, dei um envelope com dinheiro para minha tia, para ela comprar as coisas para casa. Tomei banho e assim que saí do banheiro, ela já estava preparando a janta para eu comer antes de ir para a escola. Não consegui jantar direito aquela noite, pois aquela conversa da tarde com aquele maluco não saía da minha cabeça. Então eu disse para minha tia que eu ia para a casa do Tiago depois da aula, para que ela não se preocupasse, pois talvez eu dormisse por lá como eu sempre fazia. Nós ficava jogando truco até altas horas e eu dormia lá mesmo, Minha tia só disse para eu tomar cuidado, que ela estava com um mau pressentimento. Ri dela e dei um beijo no rosto dela e fui para a escola. Chegando no colégio, Tiago estava me esperando no portão. Resolvemos não entrar na aula.
e acabamos deixando aquela curiosidade que nos consumia nos vencer. E quando vimos, adivinha onde estávamos? Chegando no bar do Zé. Tiago ainda me disse: se quiser mudar de ideia, a hora é essa. Mas antes que eu respondesse, aquele homem nos viu de longe e veio correndo em nossa direção. Ele perguntou se nós íamos ou não. Dava para sentir o tom de desafio na voz dele. Então dissemos que sim, e quando vimos já estávamos dentro daquela Brasília branca com aquele homem dirigindo. Ele também nos deu 2 garrafas de vinho que fomos tomando por todo o caminho para dar aquela coragem de ir para aquele lugar isolado. Não demorou muito, mais ou menos 1 hora. Chegamos na casinha em ruínas. E à noite, aquele lugar sendo iluminado apenas pelo clarão da lua, era ainda mais apavorante. Assim que eu e Tiago descemos do carro, aquele homem apenas ligou o carro e foi embora, deixando nós 2 lá no meio do nada. Eu e Tiago nos olhamos e vimos a furada que tínhamos nos metidos. Resolvemos então que íamos ter de ir embora dali a pé, mesmo sem saber direito onde estávamos. Mas sabe, aquela curiosidade. Resolvemos ir dar uma olhadinha rápida na casa antes de ir embora. Entramos na casa e lá no meio do mato que crescia dentro da mesma havia vários móveis velhos, que apesar de estarem se desfazendo pela ação do tempo, era muito interessante de se olhar, e a luz da lua dava um toque de mistério no ar. Não sei se foi o efeito da bebida, mas nós já não estávamos mais com tanto medo daquele lugar. Acho que ficamos uma meia hora ou mais naquele lugar. Quando decidimos por fim ir embora, ouvimos rosnados em volta da casa e algo correndo em volta dela. Seja lá o que fosse aquilo, respirava de maneira ofegante e pelo barulho deu para perceber que era um bicho muito grande. Logo, aquilo começou a entrar dentro da casa, farejando o ar e grunhindo. Tiago e eu tentamos nos esconder, mas aquilo parecia sentir nosso cheiro e podemos ver a coisa. Aquilo parecia um cachorro, mas era muito grande para ser um cachorro, era quase do tamanho de um urso. O bicho também fedia muito. Tinha um fedor tão forte de carne podre que dava vontade de vomitar. Parecia que nós estávamos dentro de um curtume. Entramos em um cômodo e logo o chão de madeira se quebrou embaixo de nossos pés e caímos dentro de algum tipo de porão, mas não era tão fundo assim. Entramos em pânico. O bicho chegou bem na beira do buraco onde estávamos. O bicho rosnava e grunhia, também babava, e às vezes ele ficava em pé como um homem e uivava muito alto. Tiago chegou a se mijar de tanto medo e eu quase. O bicho tinha os olhos vermelhos e parecia ter saído do próprio inferno. Ele começou a tentar entrar no buraco. Inclusive caiu aquela baba nojenta da boca daquela besta em cima de Tiago. Quando parecia que estava tudo perdido, ouvimos barulhos de tiros e aquele bicho caiu dentro do porão junto com a gente. Senti meu sangue gelar. Ainda bem que o bicho estribuchou e morreu ali mesmo. Logo, chegou na beira do buraco o empreiteiro, que
me contratou e ele estava muito bravo. Ele jogou uma corda e nos ajudou a sair do buraco com a ajuda de outro homem. Quando já estávamos fora do buraco e olhamos para ver o bicho morto lá dentro, não era mais um bicho e sim um homem. E pior, o homem que tinha nos levado até lá. O homem que estava junto com o empreiteiro nos contou que aquele maldito era com certeza o monstro que matou a família que morava ali. E não contente, atraía sempre alguém para aquele lugar contando a história e desaparecia com a pessoa atraída. Já fazia um tempo que eles estavam no rastro do bicho, pois há uns 2 anos atrás, o filho do homem que estava com o empreiteiro, aliás, era primo do empreiteiro, estava muito cabreiro com a mesma história que aquele homem tinha me contado, chegando até a escrever no diário poucos dias antes de desaparecer. Logo, aquele homem achou o filho cruelmente assassinado. Olha o dilema. Ele sabia a história, mas não sabia quem era o assassino. Até que o empreiteiro, que já conhecia a história, depois de ouvir várias vezes do primo, ouviu aquele homem desafiando a gente e então resolveu nos seguir. E o resto, já contei no restante do relato. Depois daquele dia, nunca mais nos deixamos nos levar pela curiosidade, pois quase que encontramos a morte naquela noite. Resolvemos que nunca contaríamos isso para ninguém, afinal, quem acreditaria em nós, né? Mas resolvi mandar para você contar no seu canal, Angel. Por favor, me mantenha no anonimato, pois sou muito conhecido e tenho família. Beijos e tchau. Meus aterrorizados, o que vocês acharam da história de hoje? Eu achei aterrorizante. Olha que lobisomem louco desperto, não? Ele usava a própria carnificina para atrair pessoas para ele continuar matando. Deixe nos comentários a sua opinião, pois ela é muito importante para mim, tá? E obrigado por vocês estar ajudando o canal a crescer. Obrigado pelos novos inscritos. Obrigado por vocês existirem, pois é vocês que são o combustível do canal. Obrigado por fazer parte da família Angel Black. Continuem compartilhando para o canal crescer cada vez mais e eu estar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês tudo! Mua! Gente, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. E hoje teremos mais um relato da Loba Rose. Relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá? Olá, todos os aterrorizados. E é um grande prazer compartilhar com todos vocês mais um dos meus relatos. Para quem não me conhece, sou Rose, uma licantropa de sina de 44 anos. A minha saga começou no relato A Licantropa e Sua História. E depois disso, continuarei mandando para Angel todos os relatos que possíveis da minha história. Fique com mais um. A minha história de hoje é inusitada. Nada de conto triste, de terror. Muito pelo contrário. Esse relato é uma mescla de comédia e também tristeza. Então vamos ao relato? Quem já conhece a minha história sabe
que sofri bastante desde o meu nascimento até a minha autoaceitação como laica ou lupa. O lado amoroso era um desastre total. Os homens não entendiam que de vez em quando eu não podia dormir em casa. Não era frequente, mas mesmo assim era complicado explicar o porquê dessas escapadas noturnas. A uma certa altura da minha vida, comecei a lecionar inglês em cidades vizinhas. Ensinava em 2 cidades num raio de 60 quilômetros da minha. Peguei 20 horas de aulas noturnas e isso facilitou muito a minha ausências noturnas, pois sempre que eu tinha necessidade de me transformar, bem, meu corpo dava sinais com antecedência. Eu simplesmente dava a desculpa que estava cansada para dirigir na volta para casa à noite, ou que o meu pneu estava murcho, ou de que eu iria para alguma festa num terreiro de candomblé e etc. Só assim eu poderia ir para o meu círculo estratégico e soltar a fera. Nesse período, conheci um homem que veio a ser meu marido. Mas quando existe uma convivência, não é tão fácil de esconder isso, pois estávamos sempre juntos em férias, feriados e finais de semana. Nas nossas primeiras férias juntos, que duraram um mês, eu já fiquei neurótica antes de viajar. Até hoje me lembro daquele período com muita aflição. Iríamos para uma vila na beira do mar, em algum lugar pacato, tipo aquelas vilas de pescadores das novelas de Jorge Amado, perto de Salvador, lá na Bahia. Tenho até hoje lindas lembranças daquele local com os meus pais. Escolhi estrategicamente ir para lá, porque conhecia bem o local. Passei toda a minha infância e adolescência veraneando lá com minha família. Lugarzinho cheio de matas, árvores frutíferas e um mar límpido. Já uivei muito por aquelas areias, mas a questão era como explicar a ele que de vez em quando eu precisava me transformar numa cachorrona peluda e gulosa de 3 metros. Como eu me ausentaria por noites inteiras para me transformar? Que desculpa se pode inventar? O homem tinha ciúme até mesmo do vento. Bem, como estávamos praticamente casados, pois já morávamos juntos, com um casamento marcado, eu optei por dizer a verdade. Minha religião é o candomblé e naquele lugar existem muitos terreiros e meu marido sempre respeitou a minha religião, mas nunca teve interesse em conhecer. Falei a ele que estava indo para o terreiro para me incorporar. Ele até disse: "Nossa, você incorpora uma pombagíria?" Eu não sabia disso. Eu disse que não, que eu ficava virada em outra coisa. Exu Lobo. Ele não entendia nada da religião e nem fazia questão de saber e nem questionou nada.
me levou lá, cerca de 2 quilômetros da casa que havíamos alugado. E eu disse que os batuques durariam a noite toda e que eu retornaria com o pessoal de lá, pois conhecia a todos desde pequena. Ele aceitou tranquilamente e voltou sozinho. Em um mês, consegui a proeza de limitar a minha transformação para somente 2 vezes. Foi um sacrifício tão grande que eu suava frio em pleno verão. Ficava em estado febril. Meus olhos brilhavam mais do que de costume e às vezes me dava uma vontade de uivar em plena praia usando biquíni. É como uma necessidade fisiológica. Voltamos para casa e a vida transcorria normalmente. Nos casamos e depois de alguns meses, um fato que contarei em outra história me levou a adotar uma bebezinha. E eu me sentia feliz e realizada. Tinha finalmente formado uma família, um bebê lindo, um marido apaixonado e meu emprego fora da cidade que me dava a liberdade e a privacidade de escapar por noites inteiras. Depois que a bebê fez uns 4 anos, há desculpas de dormir fora da cidade que eu lecionava, seja por cansaço, por visitas a terreiros e etc., não eram mais aceitas. Ele chegou ao ponto de dizer que fazia questão de ir me buscar, fosse qual fosse o horário, se eu estivesse cansada para dirigir de volta, mas que ele fazia questão que eu voltasse para casa todas as noites. Chegou um momento que eu não podia mais protelar a explicação a ele. E, numa tarde de feriado, já 10 dias sem virar, eu contei para ele. A reação inicial foi risadas. Ele achou que eu estava brincando. Depois da minha insistência, ele achou que eu tinha um amante e já começou a brigar. Coisas de machos alfas. Aff. Depois, ele mudou a história e disse que eu estava com alucinações. No fim, depois que eu disse para ele confirmar com minha família, ele acreditou. Ele realmente perguntou a meu pai. Ele achou que minha família estava sendo cúmplice de alguma escapadela minha, alguma aventura amorosa. Ou talvez ele achou que estava todo mundo sofrendo de alucinações coletivas. Notei que, muito a contragosto, ele disse sim, mas era óbvio que aquilo tudo estava atravessado na garganta dele. Então, logo no dia seguinte, peguei todos os restos de comida que eu ia congelando para levar quando me transformasse. Eu sempre congelava restos e juntava para levar quando eu me transformasse. Ele notou e disse: "Por que toda vez que você dorme fora, leva toda essa lavagem?" A minha desculpa
anterior era que tinha uma colega que criava porcos e cães. Eu repeti a mesma coisa. Aí ele disse assim: mas por que você leva essa comida justamente quando vai dormir fora? Eu disse então a verdade. Já tinha dito, o pior mesmo, que virava bicho, que uivava de 4 no meio do mato. Contar para ele que eu comia uns 7 quilos de lavagem de porco não era nada. Aí ele arregalou os olhos e disse: então você vai continuar a afirmar que vira bicho mesmo? O Exu Lobo? Eu disse que sim, exatamente. Ele disse: ok, eu vou com você então. Como assim você vai comigo? Já falei com a voz estridente. E ele calmamente disse: vou com você pro mato para ver esse teu Exu. Você bebe pinga também? Eu disse: credo, não, por quê? Então, que Exu é esse que não bebe? Eu respondi: porque ele só come e corre, ué. Só isso? E por que você não faz isso no terreiro, então? Liguei para o meu pai, perguntando o que exatamente ele tinha dito ao meu marido. Meu pai tinha dito para ele que eu incorporava uma entidade das matas. Mas peraí, pai. Você explicou o que acontecia exatamente comigo? Ele disse que sim, que contou, mas ele não acreditou. Aí meu pai disse a ele: mas ela vai pra mata e fica virada em lobo, e uiva e corre, e come virada mesmo. Meu pai disse que ele já estava determinado a não acreditar, que desconfiava era que eu tinha alguém. Então, ele não quis insistir muito, porque certas coisas são realmente inacreditáveis se a pessoa não constatar de fato. Desliguei o celular e olhei para o meu marido. Você tem certeza que quer me ver virada no Exu Lobo? Ele disse: quero. Faço questão de conhecer essa sua entidade. Eu disse: ok, mas você vai se assustar, vai sentir repulsa de mim. Disso eu tenho certeza absoluta, que depois de hoje vai mudar tudo entre nós. E ele disse: como assim? Mudar o quê? Eu falei: mudar um modo de como você olha para mim, mudar os teus sentimentos. O fela da tuta não arredou da decisão. Cheio de arrogância, me disse que ele tinha certeza que me amava e que o amor dele sobreviveria a tudo, menos a uma traição. Todo aquele blá 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 de novela mexicana mesmo. Naquela mesma hora eu soube, eu tive certeza que perderia ele de qualquer maneira. Ou ele iria embora pelas dúvidas e falta de confiança, ou iria embora
depois que me visse roncando daquela forma tenebrosa. Eu estava entre a cruz e a espada. Decidi levar o homem, mesmo sabendo que causaria danos psicológicos a ele. Coloquei as coisas no carro e partimos para outra cidade. Dei aulas até cerca de 10 horas da noite e ele me esperando. Entramos no carro e pedi a ele para tomar o caminho da saída para nossa cidade. Ele me disse: "Ué, mudou de ideia?" Eu disse rindo que não me refiro a fazer isso no mato. Se você quiser, posso virar aqui no carro mesmo. Ele ligou o som do carro e foi cantarolando a música preferida dele. Até hoje tenho ódio dessa música do Simplesmente. Eu ia pensando comigo mesmo: fela da mãe, ele ainda canta. Canta e aproveita, porque tu não sabe o que te espera. Cheia de ironias, eu disse a ele que estava muito feliz por finalmente mostrar esse meu lado a ele. Mas acho que ele se arrependeria disso pelo resto de sua vida. Me deu até vontade de ser perversa mesmo, me virar no cemitério, fazer uma cena digna de Hollywood, para ele cair logo desmaiado. Mas eu não queria chamar a atenção dentro de um cemitério urbano. E era mais ou menos cedo ainda. Pessoas circulavam e depois o que eu faria se esse homem desse um chilique lá dentro? Ia aparecer o coveiro, ia aparecer gente, a polícia. Eu já me via saltando muros, correndo pelo trânsito, o povo me filmando, meu marido desmaiado no hospital e depois eu aparecendo pelada por aí e uma manchete no jornal estampada com uma foto minha dizendo, com letras garrafais: "Besta dos infernos aterrorizam cidadãos no cemitério." Detesto ser chamada disso. Já via tudo. Tô fora de lacração. Decidi ir pro mato mesmo. Gente, não existe nada de mais feio e humilhante que uma transformação lupina. Para a mulher, então, é o caos. Dores, urina, ossos que se dilatam e estalam, urros de dor, convulsões, tudo na frente do amor da sua vida. Eu estava rangendo os dentes de raiva dele por ter que passar por isso. Chegando ao local designado por mim, bem mais longe do que onde era de costume, tinha absoluta certeza que ia ser um carnaval. Gritarias e urros, e eu não queria que ele chamasse a atenção de ninguém. Descemos do carro, peguei minha mochila onde eu guardava meu punhal e roupas, pedi para ele pegar a comida na mala do carro. Foi quando ele disse: "Pode deixar, que quando teu Exu pedir eu pego." Eu disse que não. Eu tenho certeza que você não vai ter essa coragem de se aproximar de mim. Ele riu muito e disse que estava para nascer
algo que metesse esse medo nele. Revirei os olhos e dei de ombros e peguei eu mesma a comida e coloquei ao lado da mochila. Me despi, tracei o círculo no chão e ele ali, sentado, ao lado da mochila e da minha comida. Me observava, rindo feito uma hiena, achando palhaçada. Perguntou se podia ligar os faróis do carro. Eu disse que sim, mesmo achando arriscado chamar a atenção de alguém. Naquela hora, eu só queria aterrorizar ele o máximo possível para dar-lhe uma lição naquele debochado. Ele voltou para perto do círculo e continuou me olhando de modo ainda debochado. Nessa noite, a forma me pegou com tal rapidez e agressividade que nem deu tempo de eu dizer a ele que isso era normal. Acho que virei na força do ódio mesmo. Me joguei no chão, nas convulsões, e vi que ele se levantou para me ajudar. Meus ossos estalaram e as garras e presas saíram. Ele deu um passo para trás de olhos arregalados e caiu de bunda na minha comida, espalhando tudo. Eu me lembro vagamente dele engatinhando para o carro às pressas. Me lembro também de farejar urina. Não sei como ele abriu a porta. Não sei quanto tempo demorei na transformação. Mas assim que terminei, fui procurar a minha comida que ele tinha espalhado pelo chão e comi o que sobrou. Fui para o carro ver se estava tudo bem. Eu já estava com um instinto de vingança mesmo. Rodei o carro, subi no teto, uivei no capô, fiquei de frente, bem de frente dos faróis, mostrando os dentes, de pé. E, por fim, fui roncar e lamber os vidros da janela dele. Falei com a voz do pai dele, da mãe dele. Fiz tudo mesmo para infernizar. Ele estava encolhido, quase debaixo do volante. O homem virou contorcionista. Como é que ele tinha se encaixado ali? Fiz sinal para ele baixar os vidros. Ele balançou a cabeça dizendo que não. Ele estava mudo de pavor e eu soltei uma gargalhada alta mesmo e sumi no mato. Dava voltas pelo mato, voltava e uivava, sapateava, assoviava, dava risadas e ficava de pé nos meus 3 metros na frente dos faróis. Nem demorei muito, me dei por satisfeita. Cerca de 2 horas de tortura e meu show estava feito. Ele conheceu o meu Exu e estava todo mijado. Farejei de longe a urina. Voltei para o círculo e logo já estava vestida, batendo no vidro do carro. Abri essa porta, eu implorava. Então, ao mesmo tempo, eu tinha crises de risos, lacrimejava meus olhos de tanto rir.
Me dobrava com o corpo para frente com as risadas, até a barriga doer. Estava eu no meio do mato, o meu marido trancado dentro do carro, todo mijado com medo de mim sem deixar entrar. Abre logo, macho alfa, gritei. Ele abriu. Aí aquele cheiro forte me bateu nas narinas e eu disse: Nossa, você gostou tanto da loba que até marcou o território? Bem, depois eu conto o resto num próximo relato. Beijos, Angel, e muito obrigado por contar o meu relato. Beijos também para todos os aterrorizados do seu canal. E meus aterrorizados, o que vocês acharam de mais um relato da Rose, a licantropa? Deixem nos comentários a opinião de vocês, pois é ela que importa para mim. Lembrando sempre de manter o respeito nos comentários, pois do mesmo jeito que temos total direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Eu estou amando narrar as histórias da Rose. E se você estiver gostando mesmo do conteúdo, não esquece de dar aquela dedada, deixar o seu like como forma de incentivo para o canal e também para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e que ele possa estar recomendando esse vídeo para mais pessoas. Você também deve ir lá nas notificações, tocar o sininho na opção todas, pois muitas pessoas não estão sendo notificadas quando sai vídeo novo no canal. Então você vai lá no sininho e dá aquela dedada na opção todas. E assim, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser comunicado, beleza? Também se inscreve no canal, venha fazer parte dessa família aqui, da família Angel Black, e compartilhe. Compartilhe com mais pessoas, ajude o canal a crescer e mais pessoas chegando para nossa família Angel Black Contos de Terror. Mais relatos, contos e histórias receberemos para estar aqui contando para vocês, compartilhando com vocês. Falando em relatos, né, contos e histórias, agora eu quero falar com você. Você que teve experiência com o sobrenatural, experiência assustadora ou até mesmo não assustadora, pode ser até aquele milagre que aconteceu na sua vida, pois os milagres também são experiências, né, sobrenaturais. Você que conhece ou ouviu histórias sobre o mesmo assunto, ou você que cria aquele conto de terror de fazer marmanjo, urinar que nem o marido da Loba Rose, manda pro e-mail do canal. O e-mail do canal é lusojavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. E aqui termina mais uma coletânea incrível só com lobisomens e outras coisitas mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois foi escolhido a dedo com muito amor e carinho para vocês. Hoje vou ser rapidinho aqui. Só quero pedir para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Quero pedir para todos vocês deixar aquele like poderoso para ajudar a Angelzinha aqui. Quero pedir para vocês compartilharem. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos dominar o mundo, galera. Brincadeira. E também peço para você que não está recebendo o conteúdo do canal, que vá lá no sininho, ó, na opção todas e aperta, e toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado. Lembrando que o Superchat
super stickers e o Valeu Demais já está liberado no canal Angel Black. São ferramentas que vocês podem estar usando para ajudar o canal, para ser um patrocinador do canal, para ser um colaborador do canal e ajudar assim o canal se manter na ativa. Também tem a opção do Pix, que eu chamo carinhosamente de Lobix, por causa dos nossos lobisomens, é claro. A chave é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E desde já eu deixo aqui minha gratidão por tudo que vocês fazerem pelo canal. Que Deus devolva a vocês vezes 1000, vezes 1.000.000. Lembrando que você pode estar ajudando com qualquer quantia a partir de R$ 1. Gente, assim que a situação melhorar, vai ter sorteio. Todos os superchats, super stickers, valeu demais, ou depósito no Pix estarão concorrendo. Já estou procurando ver uma coisa bem legal para estar sorteando para os colaboradores do canal. E é isso aí, galera. Esse foi o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Quero agradecer muito a todos vocês. Quero agradecer os colaboradores. Quero agradecer quem curte, quem compartilha, quem dedica o seu tempo, a sua fidelidade, quem está sempre aqui comigo e não larga a minha mão, inclusive os canais parceiros. Beijo de Diógenes para o canal Caçadores de São Léo. Também para todos os que vivem nesse nicho, se apoiando e se ajudando, todos os grupos e páginas do Facebook que ajudam na criação do meu trabalho. E sempre digo, principalmente a todos os meus aterrorizados, pois sem vocês não teria canal, não teria Angel Black e o meu sonho não estaria se tornando essa linda e maravilhosa realidade. Amo muito, muito, muito vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!